Bem, aqui voltamos para entregar a você modismos da Fundação Carlos Chagas. Confira. TRF, Primeira Região. O primeiro modismo que eu trago para você, amigo online, é quanto à concordância. Veja, estrutura tirada da prova Fundação Carlos Chagas. Leia atentamente. Pronto, o que é que eu quero com isso? Veja, confira. A multiplicidade, eu já pus em destaque o substantivo multiplicidade. De tantos autores anônimos de blogs acabaram por representar uma séria concorrência para os profissionais da comunicação. É comum a Fundação Carlos Chagas, em questões de concordância verbal, se utilizar de um sujeito extenso. Veja que o sujeito, ele vai desde a multiplicidade até a palavra blogs. Digamos que nós temos um sujeito consideravelmente extenso, mas o núcleo é a palavra multiplicidade. E o que segue após o núcleo do sujeito está no plural. Ora, é uma maneira inteligente de camuflar a inadequada concordância verbal. Tome todo cuidado, o verbo terá que ser empregado no singular para concordar com o núcleo multiplicidade. Confira a correção. Tá claro? A multiplicação de tantos autores anônimos de blogs acabou. O verbo acabar, claro, está concordando com o núcleo do sujeito, atendendo à regra geral de concordância. Um outro modismo na prova da Fundação Carlos Chagas, quanto à concordância verbal, é o que você encontra na estrutura que está na tela para você. Leia. Cuidado, meu patrão. Cuidado com o sujeito oracional. A Fundação Carlos Chagas adora empregar sujeito oracional. Quem é o sujeito do verbo permitir? Quem permite, permite algo. E no contexto aí, alguém. Você tem um verbo em sua transitividade direta e indireta. Ora, o se, portanto, vai ser a partícula apassivadora. Temos o emprego da voz passiva sintética. E quando se tem partícula passivadora, ou seja, voz passiva sintética, vá buscar o sujeito. É o objeto direto que vai virar sujeito. Todo o termo que eu estou pondo em amarelo, levantar discordâncias quanto às linhas de argumentação desenvolvidas por seu autor, passa a ser sujeito do verbo permitir. E sujeito oracional, claro que o verbo terá que ser empregado no singular. Confira a correção. Permite-se aos seguidores de um blog levantar discordância quanto às linhas de argumentação desenvolvidas por seu autor. Bem, quanto à regência, na Fundação Carlos Chagas, é comum a Fundação Carlos Chagas se utilizar de orações que têm pronome relativo. Pronome relativo qual, pronome relativo cujo. Qual o procedimento a tomar? Leia a estrutura. Os recursos da internet, dos quais podemos nos valer a qualquer momento, permitem veicular mensagens por cujo conteúdo seremos responsáveis. O que nós devemos fazer na hora da prova em meio a orações que trazem pronome relativo? Confira o que eu trouxe para você. Conduta oportuna na hora da prova. Divida, ou melhor, separe as orações que têm pronome relativo. Veja que eu separei para você, nesta alternativa que tirada da Fundação Carlos Chagas, eu separei as orações que têm pronome relativo. A primeira oração é a que está em vermelho. Quando você demarca a oração que tem pronome relativo, leia sem ela.
os recursos da internet permitem veicular mensagens. É a primeira oração. E a que está em vermelho é a oração que tem pronome relativo. O que é que eu peço na hora da prova? Quando você demarca a oração que tem pronome relativo, vá buscar a regência. Podemos nos valer a qualquer momento. Quem se vale, ó, de algo. A preposição de foi usada antes do pronome relativo qual? Sim, dos quais. Eu também poderia dizer, assim, os recursos da internet de que podemos nos valer. Ou de que, ou dos quais. E a segunda oração, ela está em cor lilás, ó, por cujo conteúdo seremos responsáveis. Quem é responsável por alguma coisa, por algo. A preposição por foi usada antes do pronome relativo cujo. Então, a maneira oportuna é essa. É você demarcar as orações que têm pronome relativo e buscar a regência. Se o pronome relativo for o complemento do verbo, da regência verbal ou da regência nominal, que você desloque a preposição para antes do pronome relativo. Um outro modismo em prova pública, ou seja, que a Fundação Carlos Chagas costuma se valer, ela se vale de coesão textual. Ora, veja, pode ler. A Fundação Carlos Chagas entrega ao candidato um texto repetindo termos e querendo que você substitua os termos repetidos por pronomes e, com isso, evitar a repetição literal de termos empregados antes, em sua estrutura anafórica. Confira. Em 11 de setembro ocorreu a tragédia que marcou o início deste século. E o mundo acompanhou essa tragédia pela TV. Ó, já está repetindo a palavra tragédia, né? A princípio, ninguém atribuiu a essa tragédia, ó, mais uma vez, a dimensão que ela acabou ganhando. Muitos chegaram a tomar essa tragédia como um grave acidente aéreo. E a comissão, olha, joga a proposta. Evitam-se as viciosas repetições da frase acima, substituindo-se os elementos sublinhados na ordem dada por. Ora, eu só chamo a atenção para um detalhe. Esse tipo de questão da Fundação Carlos Chagas exige não apenas um, mas esse tipo de questão passa a exigir 2 itens. Um é o emprego do pronome, o outro é a colocação do pronome. Todo cuidado para não ficar limitado ao emprego. Teremos que observar a colocação pronominal. Observe. Em 11 de setembro ocorreu a tragédia que marcou, aliás, o início deste século. E o mundo acompanhou. Quem acompanha, acompanha algo. Verbo transitivo direto, não é isso? Se o verbo acompanhar pede objeto direto, o, a, os, as representa objeto direto. E olha aqui na alternativa B, você tem o uso do pronome a, assim como na A, assim como na D. Então você já elimina a letra C e elimina a letra E, que usou o pronome lhe. É isso? Ótimo. Quando você continua a leitura, observe. A princípio, ninguém, cuidado, ninguém é termo atrativo. Então, ninguém atribuiu a essa tragédia, ora, a essa tragédia atribui algo a algo. A essa tragédia é objeto indireto. Olha aí. Mas quando eu usar o lhe, que não será usado apenas em língua portuguesa para representar pessoa, eu tenho que perceber que eu tenho que usar a próclise. Confira. Olha a letra B. Lhe atribuiu. Ok? Lhe atribuiu. Não é isso? Ninguém lhe atribuiu. E com isso você já marcaria a resposta. Tá vendo? Então vai ficar, a princípio, ninguém ou diria atribuiu a ela, ou ninguém lhe atribuiu.
a dimensão que ela acabou ganhando. Muitos chegaram a tomar essa tragédia, tomar algo, olha a letra B, tomá-la. Ok? Então, se OA, OS, AIS, exerce o valor de objeto direto, e lhe, ou plural lhes, exerce o valor de objeto indireto, com isso, você terá o quê? Para responder essa questão, o emprego do pronome. Mas é necessário também o quê? Se ater quanto à colocação do pronome. Agora, não esquecer que o verbo, por exemplo, aspirar com a ideia de desejar, não admite o pronome lhe. Se eu disser aspiro a sua aprovação, a substituição por pronome seria aspiro a ela. Ou o verbo assistir com a ideia de ver, presenciar, não admite o quê? Não admite, sem dúvida, o uso do pronome lhe. Assistir ao jogo, assistir a ele. Ou é bom lembrar, na hora da prova, que o verbo visar também com a ideia de desejar não admite o pronome lhe. Ok? Então, viso ao êxito do amigo, viso a ele. Ou seja, ao êxito do amigo. Além desses casos, não esqueça que pronome oblíquo átono, ao indicar posse, exercerá o valor de adjunto adnominal. Um outro item comum também na Fundação Carlos Chagas é quanto à pontuação nas orações que tem pronome relativo. Você lembra? Toda oração com pronome relativo é uma oração subordinada ao quê? Subordinada adjetiva. E quanto à pontuação, as explicativas serão pontuadas com vírgula ou travessão. Já as restritivas não serão pontuadas. Não é isso? Pois bem. Agora, se eu digo, Flávia, que é gerente, chegou cedo, só o ponto final, que é gerente, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Ao usá-la entre vírgula, Flávia, vírgula, que é gerente, vírgula, chegou cedo, mudou a ideia. Eu saio de uma ideia de quê? De uma ideia de restrição e com a pontuação eu passo a ter uma ideia de explicação. A pontuação seria um aspecto facultativo. Nada será facultativo em língua portuguesa se houver mudança de sentido. A Bigoline. Também a Fundação Carlos Chagas exige do candidato que exige do candidato o emprego do acento indicativo de crase. É uma questão também certa. Não esqueça. Eu devo empregar acento indicativo de crase em objeto indireto, complemento, nominal e adjunto adverbial, quando constituídos por palavras femininas e definidas, ou masculinas, precedidas do demonstrativo aquele. E claro, desde que o objeto indireto, o complemento nominal e o adjunto adverbial estejam constituídos pela preposição a. Ok? Se eu disser assim para você, irei à praia, vou usar o acento grave, pois eu estou diante de um adjunto adverbial constituído por palavra feminina e constituído pela preposição a. Mas nunca empregue acento grave antes de verbo. Nenhum verbo aceitaria um artigo feminino. Ok? Por último, permita-me, quais são os 3 critérios para o emprego do cujo? É um item muito comum em prova pública da Fundação Carlos Chagas. Cujo não aceita artigo, cujo, cuja, cujo não aceita artigo. Item 2. Após cujo vai existir um substantivo comum e o verbo terá de concordar com o substantivo comum. E o último item seria o quê? Empregar ou não empregar preposição antes do pronome relativo. Quem vai dizer? Sem dúvida é a regência. Confira. Olha esse exemplo mais uma vez. Esse item, por cujo conteúdo seremos responsáveis. Após cujo, temos um substantivo comum, conteúdo, e cujo está concordando com o substantivo. Masculino, singular. Conteúdo. Cujo, masculino, singular. Item 2. Não usei cujo
seguido de um artigo. Não se poderia usar um artigo após cujo. Se eu disser cujo o conteúdo, já seria erro. E o último item, olhar a regência da subordinada adjetiva. Veja, por cujo conteúdo seremos responsáveis. Quem é responsável por algo. Veja que responsável libera a preposição por, e essa preposição por, sem dúvida, terá que ser posta antes do cujo. Ok? Bem, meu patrão, e aí você tem uma cadeia, uma sequência de modismos comuns na nossa prova da Fundação Carlos Chagas. Boa prova e um abraço para você. Até lá.